Oi pessoal, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que eu gosto muito, uma amiga do coração, que é a Camila Antonelli, e ela vai contar um pouquinho sobre o trabalho dela pra gente. Olá, tudo bem? Atualmente eu trabalho com consultoria, sou consultora de alimentos e eu trabalho em estabelecimentos que fornecem alimentação de um modo geral. Restaurantes, pizzarias, restaurante de empresa, buffet, e presto alguns serviços para esses estabelecimentos, como elaboração de manual de boas práticas, assessoria, consultoria, faço visitas técnicas, dou treinamento para os manipuladores de alimentos desses estabelecimentos, dou palestras também e faço elaboração de rótulos de alimentos, que hoje nós sabemos que todo alimento que é embalado e comercializado, no caso esses alimentos embalados na ausência do cliente, nós precisamos colocar um rótulo e algumas informações obrigatórias nesses alimentos. Já que a Camila é especialista nessa área de rotulagem, eu quis trazer ela aqui para explicar para as pessoas como ler o rótulo, né? Que eu acho que é uma dificuldade que o pessoal ainda tem, acaba se apegando muito a calorias. E aí, Ká, o que é mais importante num rótulo? É isso mesmo que você falou. As pessoas às vezes tentam entender aquela tabela com aqueles valores, com a caloria, e esquecem de uma coisa que é extremamente importante, que é a lista de ingredientes. Nós sabemos que a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que está na lista é o que contém mais. Então é nessa ordem, do maior para o menor. Por exemplo, se um alimento, a lista de ingredientes começa com açúcar, sim, ele tem mais açúcar. Se esse alimento começa, o primeiro ingrediente da lista de ingredientes é uma farinha de trigo, ele tem mais farinha de trigo na sua composição. Então, as pessoas têm que observar tudo que está nessa lista de ingredientes, porque muitas das pessoas podem ser alérgicas ou intolerantes. Então, isso também vem contido após a lista de ingredientes como uma denominação alérgicos. Então ali vai estar escrito se o produto possui soja, se o produto contém leite, se o produto contém ou não glúten, né? Nessa parte da lista de ingredientes que as pessoas têm que se atentar, é ali que estão as informações que realmente importam e elas vão saber fazer as melhores escolhas. Ká, e você falou sobre açúcar. Às vezes a indústria esconde, né, o nome açúcar e coloca com outros nomes. Fala um pouquinho disso pra gente. É isso mesmo. Às vezes as pessoas vão num supermercado, enfim, em busca de olhar ali no rótulo e achar a palavra açúcar. Mas a indústria esconde um pouco, né? Então pode vir como xarope de milho, xarope de glicose, xarope de arroz, pode vir como glucose, pode vir como maltodextrina. O açúcar também pode ser chamado de açúcar invertido. Então, todas essas denominações significam açúcar. Então, se você olhar lá e você não está procurando um produto que tem açúcar e encontrar essas denominações, não compre, porque ele tem, sim, açúcar na composição. E já que a indústria esconde o açúcar, e quando a gente fala de alergênicos, né? Você tem uma intolerância, uma restrição alimentar, isso vem no rótulo, Ká? Sim. Isso é obrigatório, né? Constar nos rótulos dos alimentos. Então, as pessoas, por exemplo, que têm pessoas com doenças celíacas, por exemplo, ou uma pessoa que tem intolerância à lactose ou uma alergia à proteína do leite, ela tem que observar porque no rótulo vai ter que estar escrito lá, contém ou não contém glúten, vai ter que estar escrito se contém lactose. Nós temos uma série de alimentos que são mais alergênicos mesmo, que causam mais reações alérgicas. Então, por exemplo, o trigo, a cevada, o centeio, se tiver isso contido no alimento, vai ter que vir escrito na lista de ingredientes. Se tiver, por exemplo, peixe, se tiver castanhas, de um modo geral, tem que vir escrito. Então, as pessoas que possuem algum tipo de alergia, alguma intolerância a algum alimento, é nesse local do rótulo que ela vai saber fazer a melhor escolha para não ter nenhum risco, não trazer nenhum risco para a sua saúde. E hoje é mais fácil de enxergar, né? Já tá lá.
alérgicos, né? Isso. Contém leite, contém trigo, porque antes vinha com vários nomes, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, caseína, a pessoa não sabia que caseína, né, é derivado do leite. Exatamente. E a pessoa, tudo bem, comprava, porque não tem nada a ver, caseína não lembra leite, Isso. né? Então hoje já é obrigatório que esteja nesse rótulo. Então vai estar escrito, contém leite, ou pode conter leite, né? Então, hoje até o escrito tem que ser destacado, sempre em caixa alta, nunca menor do que a lista de ingredientes, então ele vai estar bem destacado, para que seja fácil da pessoa visualizar isso e não fique nenhuma dúvida em relação aos alergênicos que aquele alimento traz. Nós estamos falando de rótulos e quando a gente fala de rótulos, é inevitável nós nos depararmos com alimentos que passam por muitos processos industriais. E a indústria, ela adiciona aditivos alimentares nesses alimentos para quê? Para dar crocância, maciez, para alterar a textura. E esses aditivos alimentares, eles a gente não entende muitas vezes os nomes, são nomes estranhos, e quando é aquele monte de nome estranho mesmo, que você não entende, uns números, umas siglas, são esses aditivos que você não deve comprar, é aquele alimento que você deve deixar na prateleira. A gente acabou falando mal um pouquinho aqui da indústria, né? Mas é inevitável que a gente compre produtos industrializados. Então, como escolher, Cá? Por exemplo, molho de tomate. A gente tem várias opções na prateleira. Mostra pra gente aí alguma opção que seja mais saudável. Exatamente. A gente aprender a ler os rótulos é você olhar para a prateleira e poder escolher entre um mais saudável do que aquele que passou por mais processos industriais. Então, aquele alimento que passou por processos mais industriais, ele vai ter uma lista de ingredientes grandes, com mais denominações. Já um produto mais natural que vai ter o mesmo efeito daquele industrializado, você vai olhar lá, o único alimento que está na lista de ingredientes é o molho de tomate. Já um outro vai ter açúcar, vai ter aromatizante, vai ter estabilizante, vai ter conservante. Então, concorda que é muito melhor você pegar um que tem um único ingrediente do que pegar um que está cheio de nomes que você não entende, cheio de denominações que com certeza foram adicionadas pela indústria. Então, nesse caso, é muito útil nós entendermos um pouco mais da lista de ingredientes e dos rótulos dos alimentos. Às vezes a gente paga um pouquinho a mais, mas vale a pena para a saúde, né? Com certeza. Se é saudável, vale a pena. Vamos falar um pouquinho daquele alimento que é a gelatina, que muita gente acha que é uma sobremesa super saudável. E o que ela tem dentro dessa caixinha? Então, se a gente for lá, né, para a lista de ingredientes, a gente vai encontrar como primeiro ingrediente o açúcar. Você vai passando, aí você chega em reguladores de acidez, citrato de sódio, ácido fumárico, e aí você tem edulcorantes. Os edulcorantes nada mais são que adoçantes. E só nesse pacotinho nós temos aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica. Então, quando a gente consome esse alimento achando que nós estamos consumindo uma sobremesa saudável, nós estamos longe de consumir alguma coisa saudável, porque aqui na própria caixinha já fala: pó para gelatina, sabor artificial de morango, colorido e aromatizado artificialmente. Então, de saudável não tem nada. E aqueles achocolatados em pó que as mães colocam no leite do seu filho, até achando que está agradando com sabor docinho, né? E aí? Então, o primeiro ingrediente desses achocolatados é açúcar, né? Então, ali de chocolate, de cacau, é muito pouco. Fora os emulsificantes para ficar um leite mais grossinho, né? Os aromatizantes que vão dentro desse pozinho. Então, eu dou uma sugestão que seria utilizar o cacau em pó mesmo com um açúcar mais saudável, que pode ser um açúcar mascavo, um melado, um açúcar de coco. E aí a mãe vai adoçar, né, da melhor forma, né, a quantidade menor, sim, né, não vai ser o açúcar em primeiro lugar. A gente até vê, né, que existe mesmo, a gente encontra no mercado
o cacau, e aí você vai olhar no ingrediente, o único produto que tem na lista de ingredientes é cacau em pó. Então essa seria a forma mais saudável, né, na hora de pensar na alimentação, da sua alimentação, do seu filho, de alguém que você goste. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu vou deixar o seu contato pro pessoal aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, agradeço pelo convite, adorei. Até a próxima, então. Até.